Estamos aqui com o capitão Olavo, da Polícia Militar de Pernambuco, e vamos fazer entrevista com ele. Capitão, o que é que o povo do Moreno pode esperar dessa audiência pública, das providências que serão tomadas pela Polícia Militar? Olha, principalmente é muito importante esse tipo de acontecimento, porque muitas vezes as coisas acontecem e não chegam ao nosso conhecimento. Então nós conclamamos, aproveitamos a ocasião para conclamar a população a sua responsabilidade também. A própria Constituição Federal, ela prevê que é responsabilidade de todos a segurança pública. Então qualquer um que tenha alguma informação que ajude a polícia, tanto civil quanto militar, a melhorar o seu serviço, seria muito importante que ela fornecesse essa informação, né? Para que, baseado nela, a gente tente, pelo menos, atender esses anseios da sociedade por uma sociedade melhor e mais segura. Há alguma possibilidade de a população do Moreno poder ter daqui para frente um aumento do efetivo policial do Moreno? Olha, a questão de política de efetivo, ela vai além de minha capacidade. O governo do Estado, ele vem através de concursos e formação, aumentado esse efetivo da Polícia Militar, que era algo que está ainda defasado, né? O próprio doutor Ari está falando exatamente nesse momento sobre o recompletamento desse efetivo, né? Então, a gente sabe que a tendência é de que haja melhora, né, no efetivo, né? E esperamos que através dessa melhora a segurança não possa ser prestada com mais efetividade e eficiência. Eduardo Campos, ele já entrou em contato com a Polícia Militar para fazer algum tipo de debate referente ao assunto? Olha, atualmente está havendo, inclusive, uma conferência, né, acho que é a primeira conferência nacional de segurança pública que está ocorrendo aqui em Pernambuco e que reflete dentro da preocupação do Estado de Pernambuco através do programa Pacto pela Vida, que juntamente com outras corporações se somam esforços e se trocam informações, se trocam ideias para que a gente consiga prestar um serviço de maior excelência. Em relação, comandante, à violência, aos assaltos, como o senhor aí foi vítima de um deles, o melhor remédio é não reagir? Olha, sempre a melhor opção é não reagir, né? Eu faço a opção muitas vezes de andar desarmado, porque graças a Deus no dia que eu vim a sofrer esse tipo de violência, eu não me encontrava armado, porque certamente eu não teria oportunidade de reação nenhuma. Quando fui o assaltante apareceu do nada, me rendeu, e quando eu vi já tinha no banco do carona do carro, quer dizer, eram dois, pelo menos, né? Então, se eu tivesse armado, pouco teria adiantado, ou teria sido vítima de latrocínio, né? Ou então estaria aí mais uma arma na mão dos marginais, né? Então eu sempre tenho muito critério quando eu vou portar arma de fogo. Nem sempre eu saio quando eu julgo que é mais necessário, né? E a reação com essa arma de fogo, ela é completamente desaconselhada, né? É completamente desaconselhada. A pessoa manter a calma, procurar colher o máximo de informações possíveis de descrição de elementos, da forma com que eles agiram, para repassar as autoridades policiais para que elas trabalhem e tentem tanto localizar os seus bens e seus pertences, quanto prender esses elementos. Queremos agradecer ao capitão. Então, quero dizer o carinho que você trazendo aí a audiência pública na cidade do Moreno, referente exatamente aí, acabamos de fazer entrevista com o capitão Olavo. Obrigado.